Segunda parte aí do Café com Letrinhas com o pessoal aí do Insta, tudo bom? Vamos dar continuidade aqui, vocês vão chegando, vão retomando seus lugares, porque a gente vai continuar aqui, tá bom, gente? E aí, como que esse ano foi bem incrível com relação a tudo que a gente aprendeu, né? A gente teve que aprender, no meu caso, há quantos anos eu não cuidava da minha própria casa, porque eu sempre tive que cuidar, se a Rosalva, né? Tantas saudades que eu sinto aí da minha amiga, da minha irmã da vida, e que tanto contribui e vai continuar contribuindo assim que todo mundo tiver suas vacinas em dia. Mas é isso, quanta coisa a gente aprendeu. A gente aprendeu a olhar para o próximo com mais atenção para saber se aquela pessoa ali estava precisando de alguma ajuda, de algo que a gente pudesse ajudar. Quantas pessoas eu atendi no meio dessa pandemia que precisavam só conversar porque estavam se sentindo sozinhas em casa. Então, quanta coisa a gente não aprendeu, né? Então é isso, a vida da gente é um eterno aprendizado. Enquanto você está vivendo, você está aprendendo. Esse é o tipo de ação que a gente nunca vai parar, né? Porque a hora que isso para, né? Porque realmente a gente já não está mais por aqui. E aí, concentrar no movimento. A superação das limitações pessoais não é diferente. Primeiro você identifica a sua principal e depois de superá-la, dedica a limitação seguinte. Assim é o processo, concentrando os esforços naquilo que você precisa fazer a cada momento. E de novo, é um processo, né? É um processo, vai acontecendo à medida que você vai tomando iniciativas, vai tendo a ação para aquilo acontecer. Tenha em mente que isso é um processo, se você não estiver realmente se desenvolvendo, ela nunca acabará, dedicará a primeira limitação, depois a seguinte, a cada nova etapa, constará que sua vida está melhorando e seu desempenho superior ao de antes. Ok. Tanto faz se a sua deficiência é mais séria falar, né? Isso aqui eu já li também. Identifique suas limitações. O diagnóstico mais útil é aquele que identifica algo que pode ser mudado. Portanto, o primeiro passo é fazer uma avaliação precisa da principal ou das duas principais limitações que mais afetam a sua vida. Entre elas, podem estar incluídos quaisquer comportamentos, atributos ou problemas psicológicos que o impeçam de atingir o máximo desempenho. Inevitavelmente, existem algumas limitações que não podem ser mudadas, como as físicas. Por exemplo, não importa quanto você queira jogar basquete, não é possível crescer mais. O foco da superação das limitações pessoais é nosso comportamento, pois nossas ações estão dentro do escopo que fomos capazes de controlar. Se conseguimos trabalhar nossos comportamentos limitadores, poderemos provocar transformações significativas em nossa vida. Esse fato nos leva à pergunta que está no cerne do crescimento pessoal. E aí ele vem com mais uma maravilhosa pergunta, né? Que comportamentos eu preciso mudar? E como mudá-los? Você pode não ter a resposta, mas a partir do momento em que você faz essa pergunta, o teu cérebro, a partir dessa vibração da voz, ele começa a entender que ele protege a gente, lembra? Ele começa a perceber que ele precisa buscar uma resposta para você, para essa sua pergunta. E ele começa. O que mais é possível? O que eu faço com isso? Né? Que comportamento eu preciso mudar? Mas tem alguma coisa que eu preciso mudar? E ele começa a trazer para a gente mais clareza sobre pontos que talvez hoje a gente não esteja nem enxergando na vida da gente. A crítica é essencial. Lamentavelmente, somos o pior juiz das situações que vivemos. Nossas limitações podem ter se desenvolvido pelo simples fato de não as enxergarmos. Acabei de falar disso, né?
ou podem justamente impedir nossa capacidade de reconhecê-las. Seja como for, os anos como psicoterapeuta me convenceram de que a autoavaliação por si só não é eficaz. Ao longo do tempo, pedi a muitas pessoas que enumerassem as áreas em que mais precisavam melhorar, e muito poucas me deram uma resposta minimamente precisa. O fato é que a autoavaliação é um paradoxo. Não dá certo pegar um livro de autoajuda, lê-lo sozinho e pensar que você se examinou com precisão por conta própria. Embora seja um bom começo, a autoavaliação é somente uma parte da equação. O problema é que a realidade nem sempre confirma nossas ilusões sobre nós mesmos. Como não podemos nos autoavaliar plenamente, precisamos de opiniões alheias para construir uma imagem mais completa. Embora esse livro ofereça os recursos necessários para elaborar um plano que lhe permitirá superar com sucesso as suas limitações pessoais, são as pessoas à sua volta que podem possuir as principais chaves para um diagnóstico eficiente. Vamos fazer uma brincadeira? Quem está comigo aqui no Facebook, quem tiver ao vivo pode responder agora, no Instagram também, e quem não tiver vendo esse vídeo depois, né, que a gente teve ao vivo aqui hoje, no sábado, agora são 17h11 da tarde aqui no Brasil, porque temos gente aqui de outros países, não é, Capitão Asa? Como é que tá Portugal? Muito frio aí, querido? E aí vamos fazer uma brincadeira, Rosângela, né? Já que às vezes a gente não consegue falar da gente, porque a gente tem alguma dificuldade, às vezes a gente não consegue reconhecer. Vamos falar do outro, porque eu sempre falo assim para vocês, tem alguma coisa no outro que me incomoda. Então se está me incomodando no outro é porque aquilo é meu. Então, como seria se você que está vendo isso agora ao vivo ou depois gravado, tanto no Facebook quanto no Instagram, me dissesse, bota a cara, o que talvez eu, Rosângela, faça que não seja assim algo que você veja que é uma coisa legal, né? Alguma coisa que incomoda você. Falo demais, me mexo demais, o cabelo é curto, você gosta de gente de cabelo comprido, uso óculos e dá o reflexo aqui das luzes, o que, sabe? Uma brincadeira, gente, aqui, a gente não está no julgamento, lembra? A gente não está aqui para julgar o outro, mas é uma forma de você começar a fazer esse exercício de enxergar no outro aquilo que te incomoda. E se está te incomodando, isso é seu, isso não é meu. Vamos fazer essa brincadeira? Vai, coloca aí, gente. Vai colocando aí que eu vou continuar a leitura aqui. E não fica triste ou receoso aqui de não... Ai, como é que eu vou falar isso dela? Ela é tão legal, mas aí tem isso aqui que não é legal, entendeu? Fala, pode falar. Eu tô aqui sem julgamento. O que você falar vai me ajudar. E vai ajudar você também. Fica tranquilo. Quando a motivação encontra a carência... quando você me joga na parede com as verdades. Adoro isso, gente. Adoro. Mas, gente, né? Porque você não pode pegar e se jogar na parede com as suas próprias verdades. Aí você precisa de alguém que fale pra você isso. É assim, tá vendo como é que não é meu? É sempre sobre você. Eu adoro esses exercícios ao vivo, gente. Adoro. Vamos deixar aqui, atualizar aqui o Face. Quando a motivação encontra ciência. Há alguns anos, minha empresa iniciou um processo longo e rigoroso de identificação das limitações pessoais. Nós nos reunimos e comparamos dados sobre comportamentos e atitudes de pessoas com alto desempenho em diversas áreas, entre as quais executivos, professores, atletas profissionais, mães em tempo integral, assistentes administrativos, profissionais da construção civil, gerentes de níveis intermediários, vendedores, médicos e administradores de fazendas. Eu queria saber que características eles tinham em comum
e o que tornava essas pessoas diferentes das demais. Por isso também coletamos dados sobre aquelas com desempenho ruim. Ao analisar as informações, fizemos descobertas surpreendentes. Espera aí, deixa eu olhar aqui. Tá batendo palma, né, Silvia? Mesmo em ocupações diferentes, os melhores profissionais apresentavam um padrão consistente em comum que os distinguia das pessoas com baixo desempenho. Ao combinar esses dados com minhas anotações sobre estudos de casos e análises, elaboramos um processo realmente inovador e com comprovações estatísticas. Galera que gosta das estatísticas, hein? Oi, Lúcia, fala muito, né? É verdade, eu falo mesmo, é porque cada vez que eu falo para vocês, eu também me ouço. E isso é o melhor exercício que eu posso fazer na minha vida para poder ser cada vez mais contribuição para mim e para vocês. Ao longo desse estudo, identificamos 10 limitações cruciais que, isoladas ou combinadas com outras repetidamente, causavam os maiores danos ao crescimento pessoal, a relacionamentos e a carreiras. Nós as denominamos as 10 principais limitações fatais. Eu as ilustrarei com exemplos para que você as reconheça em si próprio e nos outros. E se ele trouxer esse exercício, vai ser muito legal. Isso vai lhe propiciar um diagnóstico e uma prescrição eficientes, incluindo os passos para que você dê início ao processo de superar cada dificuldade. À medida que for lendo cada capítulo e completando cada autoavaliação, tô começando a gostar, hein? Você poderá descobrir que tem muitos sintomas de uma limitação, poucos de muitas outras ou vários sintomas de poucas deficiências. Talvez até descubra que só tem 2 ou 3 sintomas de uma limitação pessoal. Mas se esses sintomas forem vistos com frequência na cena do crime, quando surgem questões profissionais ou amorosas, cada um deles precisará ser tratado com seriedade se você realmente deseja avançar na vida. De fato, existem algumas pessoas que não apresentam nenhuma dificuldade em nenhum nível perigoso, somente nuances de algumas limitações que vêm à tona, sobretudo em momentos de estresse. Além disso, há uma seção ao final de cada capítulo dedicada a ajudar você a lidar de forma eficaz com o problema em questão, ou identificá-lo em si próprio ou nas pessoas à sua volta. Todos influenciamos e exercemos efeitos sobre os outros, para melhor ou para pior. E compreender por que fazemos o que fazemos é um ótimo começo para ajudar outras pessoas a darem uma guinada na vida. Gente, eu tô botando um ovo aqui, mas é porque a almofada caiu aqui atrás. Qual é a sua limitação pessoal? E agora a gente vai começar uma brincadeira que o próprio autor, ele sugere na leitura do livro dele, e eu vou fazer junto com vocês, tá? Sem julgamento, aquilo que for meu eu vou falar aqui abertamente para vocês. Nos próximos capítulos você irá aprender a respeito das 10 principais limitações que a maioria de nós enfrenta. Mas antes de discutir cada uma delas, sugiro que faça uma avaliação rápida para saber quais estão restringindo você e a que áreas precisa se dedicar mais. Eu já vou pegar o meu post-it aqui. Eu sugiro que vocês também peguem alguma coisa para que vocês possam escrever. Você tem dificuldade em admitir um erro? Eu não tenho, gente. E sempre foi assim. Toda vez que eu me peguei numa situação de erro, né, que eu tenha cometido um erro, eu vou lá no mesmo momento em que eu reconheço, porque às vezes eu demoro a reconhecer que eu errei, né? Mas a hora que eu reconheço, na mesma hora eu já me retrato. Desculpa porque eu falei assim com você. Olha, eu não prestei atenção nisso daqui, tá? Então, assim, é o momento do reconhecimento. Você é teimoso? Às vezes.
Às vezes eu me percebo uma menina birrenta. Não deveria, né? Mas eu reconheço. Sua primeira reação à opinião dos outros é avaliar em que aspectos ela não é precisa? Não. A minha primeira reação na opinião dos outros, na verdade, não é avaliar aquilo que não é preciso. Normalmente eu pergunto, opa, o que tem aí que realmente eu preciso olhar com mais profundidade, que talvez eu não esteja percebendo, né? Então eu não tenho um olhar de reação, né? Nesse caso, talvez você seja a prova de balas. Não sou a prova de balas, não. Você gostaria de ser mais confiante? Gente, se eu for mais confiante do que eu sou, eu nem sei no que eu me transformo. Mas sim, eu sempre vou querer ser mais, lembra? Seja confiante, seja feliz, seja autêntica. Eu sempre estou buscando ser mais. Então, sim. Você gostaria de ser mais confiante? Sim. O que as outras pessoas pensam de você tem importância? E aí, quem tá aí rodando comigo há mais tempo já vai me entender quando eu disser o meu não. Por que não tem importância? É a opinião do outro, é o ponto de vista do outro, é o que o outro pensa ao meu respeito. Isso tem importância para mim, gente? Não. Não é o que o outro pensa ao meu respeito que importa para mim. É o que eu penso ao meu respeito que importa para mim. Não é verdade? Você tem dificuldade em deixar seus erros para trás? Não tenho dificuldade nenhuma. À medida que eu vou lá e reconheço que é um erro, né? Opa, aqui eu acho que eu errei, me equivoquei, enfim, quem nunca, né? Eu me retrato, peço desculpas e segue o baile, como diz, né? Segue a vida, aquilo não tem que ficar ali preso, te prendendo naquele espaço de julgamento. Ai, por que eu falei isso? Por que eu falei aquilo? Por que eu deixei de fazer isso? Não. É reconhecer, perceber que você realmente está naquele momento, né, de dificuldade mesmo, de ter errado com alguém, de ter se equivocado numa avaliação, e se retratar e seguir dali pra frente. Oi, Rê, obrigada! Vamos falar assim que terminar essa live? Eu tô querendo falar com você e acabo, né? Vai vendo aí as perguntas que são incríveis. A gente gosta muito do que tem aqui. E aí ele diz, nesse caso, né? Para quem respondeu aí, você gostaria de ser mais confiante? Eu respondi sim, eu tô sempre mais. O que as outras pessoas pensam de você tem importância? Não, porque apenas a opinião delas não interfere na vida. Se eu tenho dificuldade, né? Se você tem dificuldade de deixar para trás os erros, não, eu não tenho a menor dificuldade. E aí ele fala, nesse caso, talvez você seja uma ostra. Ou seja, se você tem, se você não quer mais ser confiante, você acha que é o suficiente, se você tem dificuldade de deixar o erro para trás, então você está preso sempre ali naquele mesmo espaço. Gente, ele está dizendo aqui que você é uma ostra. Avaliação do autor, tá? Mais umas perguntas aí para a gente fazer esse exercício. Às vezes você é incapaz de dizer não. Eu já estive nesse espaço. Durante muitas vezes eu tinha muita dificuldade de dizer não para pessoas queridas, pessoas que eu não podia contrariar, pessoas que eu achava que, se eu falar um não para essa pessoa vai ficar tão tristinha. Gente, se não for uma verdade para mim, eu vou dizer não linda, com um sorriso brilhante no rosto e sem o menor medo de ser feliz. Você tem dificuldade em dizer o que pensa? Não mais, já tive, né? Lembrando aqui do que eu acabei de falar, eu já tive receios de dizer as coisas que eu sentia, hoje não.
Hoje veio, vai, entendeu? É claro que em determinadas situações você precisa ter um certo tato para colocar algumas palavras, para trazer às vezes a realidade de algumas pessoas que às vezes não queiram enxergar, então você vai ali dar uma catucada e vai puxando, mas assim, é com gentileza. Eu sempre digo o que eu penso, mas para dizer o que eu penso eu não preciso magoar o outro. Se eu não concordo com alguma coisa, eu não preciso magoar o outro dizendo que, olha, eu não concordo com isso aí. Eu vou ser gentil para poder dizer isso, mas eu vou dizer o que eu penso. Você costuma se envolver em tarefas demais e ficar desgastado? Já tive nesse espaço. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Mas assim, eu também já tô num outro nível de vida, porque depois de tudo que eu passei, eu sobrevivi a um 2019 louco. Todos estamos aqui vivos, sobrevivendo a um 2020 mais louco ainda. Então, assim, não, hoje eu não me envolvo mais com tantas tarefas, como eu acabei de dizer lá no início, quando são blocos de horas por dia e cada dia eu dedico foco a algumas coisas. Aí, nesse caso, talvez você seja um docinho de coco. Que, ó, tá dizendo que é incapaz de dizer não. Eu não digo não pra ninguém. Eu não digo o que eu penso. Eu envolvo nas tarefas e me desgasto. Então, ele aqui tá dizendo que você é um docinho de coco. Cuidado, hein? Quero só ver onde é que ele quer chegar com essa fofoca aqui. Você é muito exigente consigo mesmo e com os demais? Não mais, não mais. Eu já fui muito exigente. Na minha época, então, de executiva em finanças, eu me cobrava muito os resultados, que eu tinha que entregar os melhores resultados, porque eu tinha que ser melhor, porque tudo meu tinha que ser perfeito. E, enfim, eu tive uma carreira de sucesso, mas isso também, depois que eu deixei de ser essa executiva, na minha vida não estava diferente porque eu fui a melhor. Não. Simplesmente ela continuava ali naquele espaço para onde eu tinha conduzido, com todas as minhas ações e escolhas. Então, não, eu não sou exigente, nem comigo e nem com os demais, porque eu entendo, eu percebo que cada um tem o seu limite. Graças a Deus somos pessoas muito diferentes e que assim continuemos. Porque a hora que for todo mundo igualzinho, com o mesmo padrão, fica um saco e ninguém mais vai se entender. De modo geral, você é cético com relação a ideias e opiniões? Não, não sou cética. Eu sempre faço a pergunta do seguinte: se isso é uma verdade para mim. Se ressoar como uma verdade para mim, eu não tenho que questionar, independente de qual seja a opinião, o erro dos outros, enfim. Cada um tem o seu jeito, né? Você se recorda dos erros que outras pessoas cometem? Eu já tive, sabe, em muitos espaços lá atrás, ficar remoendo. Fulano errou comigo assim, assado, assim. Isso não me levou para lugar nenhum, pelo contrário, o meu corpo reclamou de todas as formas que ele pôde e eu literalmente deixei isso voar da minha vida. E não, se você me perguntar se alguém fez alguma coisa e eu fiquei ali remoendo, não mais, entendeu? Agora, não significa dizer que o fato de eu não ficar remoendo erros de pessoas do passado e tal, significa que eu dei a chance delas me magoarem, sabe? De fazerem de mim o que querem. Não. Você conhece a pessoa pelas suas atitudes, então você permite ou não, escolhe ou não que ela faça aquilo que você não quer com você de novo. E aí, nesse caso, talvez você seja crítico, dependendo da resposta, né, gente? Se você é muito exigente, sim, né? Se você é cético, sim. Se você recorda dos erros dos outros, sim. Para quem resolveu dizer sim para tudo, ele diz aqui, nesse caso, talvez você seja crítico. Aí vem para um outro bloco. Já disseram que é difícil entender você? Isso eu escuto até hoje. Por mais que eu ache que eu sou clara nas minhas ideias, nas minhas atitudes, tem gente que ainda não consegue entender às vezes o que eu quero e tá tudo bem, porque aí eu me coloco no espaço de,
Talvez seja uma limitação dela não me entender, não é porque eu estou deixando de me expressar. Entende como você pode mudar isso? E não é que eu me sinta a pessoa acima de qualquer coisa. Enfim, eu pedi há minutos atrás para vocês me falarem o que me incomodava, na opinião de vocês, o que incomodava em mim. E vocês disseram isso assim, tudo bem, sabe? É uma opinião, gente, é uma opinião. E aí, ó, sim, ó, já disseram que é difícil entender você? Sim, muitas vezes. Já se perguntou por que as outras pessoas têm relacionamentos mais profundos do que você? Depende do tipo de relacionamento que a gente está falando. Eu costumo ser muito profundo com as pessoas que às vezes eu conheci há 5 minutos atrás. Se eu percebo que eu sou uma verdade na vida daquela pessoa, aquela pessoa pode ser uma contribuição para mim e eu reciprocamente também ser uma contribuição para ela, sim, eu vou ser profunda, como se já conhecesse há muitos anos na minha vida, sabe? Eu não tenho essa coisa do tempo, né? Já se perguntou por que pessoas têm relacionamentos mais profundos que você? Cada um dá a profundidade que quer, os relacionamentos que tem, entende? Eu tenho, sim, a questão de querer, escolher, sabe? Ser a profundidade que cada relacionamento me requer. Se talvez você não tenha um relacionamento com pessoas, ou eu não tenha talvez um relacionamento com algumas pessoas de muita profundidade, é porque talvez ainda ou nós não tivemos oportunidade, ou porque aquela pessoa talvez não seja uma verdade na minha vida. Então não requer que eu tenha uma profundidade naquela relação. Você tem dificuldade em expressar afeto e emoção? Nem um pouquinho, não. Eu digo para as pessoas o quanto eu gosto delas. Eu não tenho problema de dizer eu amo você para as pessoas. Eu não tenho o menor julgamento de falar das emoções. E é assim que a vida é. Se você não for de verdade para você, você acha que os outros vão enxergar você alguma verdade? E aí, para quem respondeu aí, ó, ele está dizendo aqui, ó, nesse caso talvez você seja um iceberg. Já disseram que é difícil entender você? Sim. Já se perguntou por que as outras pessoas têm relacionamentos mais profundos que você? Não. Então assim, aqui eu tô mesclada. Então eu não me sinto um iceberg, não me percebo. Outro bloco. Você precisa se esforçar muito para se motivar? Eu me motivo todos os dias com uma experiência que eu escolho viver naquele dia. Hoje, por exemplo, eu amanheci o dia fotografando o cachorro todo descabelado que acabou de acordar perto de mim e perguntando que grandiosas, né, mágicas teremos hoje. Então, assim, eu não preciso me esforçar, não me preciso me esforçar para me motivar. Você protela muito suas tarefas? Não protelo. Eu tenho prioridades, é diferente. Tem coisas na minha vida hoje que são de extrema prioridade. Tipo, terças e quintas estar na piscina fazendo a minha hidroterapia. Isso, além de colocar a minha vitamina D na minha circulação sanguínea, eu faço também a movimentação pelo fortalecimento muscular devido aí todas as sequelas que eu tive lá de 2019 e que ainda estou em processo de recuperação. Mas assim, todas as prioridades hoje são minhas. E aí, a partir daí eu vejo o dia, o que é prioridade naquele dia atender. E eu vou priorizando. Então eu não protelo, eu priorizo, é diferente, tá? Mas assim, tudo que vem para minha mão eu faço, em algum momento eu faço tudo. E assim, inicio a tarefa e termino a tarefa. Porque tem muita gente que é excelente em iniciativas, mas as acabativas deixam realmente a desejar. Então assim, como seria se você tivesse excelentes iniciativas e também acabativas, né? Independente do momento da sua lista de prioridades.
As pessoas interpretam errado o seu jeito descansado de ser? Gente, eu acho que eu não sou descansada, eu não me percebo descansada. Eu me percebo calma, tranquila, descansada. Que o descansada, né, no meu interessante ponto de vista, é o momento que você está assim, depois eu faço, depois eu vejo. Não, eu não me vejo, não me percebo nesse espaço, tá? E aí, nesse caso, talvez você seja catatônico, ou seja, se você respondeu sim para tudo, né? Que eu acho que é o cerne dele aqui. Estar no controle é importante para você? Não. Para quem está comigo há mais tempo sabe que eu nunca, né, curti essa questão de estar no controle. E em 2019 isso ficou muito claro na minha vida e na vida de muitos que acompanharam o processo. A gente não tem controle de nada. Então estar no controle, não é importante para mim. Suas opiniões firmes fazem com que outras pessoas pensem que você não dá ouvidos a ninguém? Não, muito pelo contrário. Eu tenho opiniões firmes, né, a respeito de algumas coisas que se façam necessárias pontuar, mas eu não, sabe, as pessoas não têm, pelo menos eu percebo assim, gente, se vocês perceberem que esse espaço, né, que eu não, parece que eu não dou ouvidos a ninguém, por favor me falem, porque como sempre, né, eu sempre digo aqui, é muito mais sobre você do que sobre mim. Se eu não enxergo isso, talvez você enxergue. E aí a gente pode ver isso juntos. Mas não me percebo como uma pessoa de opinião firme, que as pessoas pensem que eu não dou ouvido a ninguém. Pelo contrário, eu ouço muito. Eu falo muito, não é, Lúcia? Mas eu também ouço muito. E aqui eu falo muito porque eu estou numa leitura, mas quando é um atendimento, quando é alguma coisa com umas pessoas ao vivo, eu geralmente eu espero a minha vez de falar e deixo o outro falar, e é assim que é a dinâmica. Você completa as frases de outras pessoas? Só se a pessoa pedir ajuda. Só se a pessoa pedir ajuda, porque no meu interessante ponto de vista, gente, é sempre sobre o meu ponto de vista. Quando alguém tá numa frase falando sobre qualquer que seja o assunto e aquela pessoa, no meio da frase, você vai lá e completa para ela, primeiro, a minha percepção é de que aquela pessoa pode se perceber no espaço, nossa, eu não devo estar agradando com o meu assunto, ou então eu não estou dominando o que eu estou falando ao ponto de dar margem para aquela pessoa, para que ela me complete. E outra, né, assim, eu acho que é uma questão mesmo de educação, sabe, de você ouvir o que a pessoa tem a dizer. E até que ela te peça alguma ajuda, tipo, aí eu me lembro daquele filme. Lembra daquele filme que aquele cara, não sei. Ela tá te pedindo ajuda, então você vai lá e completa se você souber. Agora ela tá no meio de uma frase, você vai lá, blum, termina pra ela. Você tá invadindo o espaço dela, né? O ser, né? O ser dela naquele momento que ela tá ali com aquela questão. Então, ele diz aqui, ó, nesse caso, talvez você seja um rolo compressor. Por quê? Estar no controle é importante para você? Para quem disse sim! Sua opinião firme faz com que outra pessoa pense que você não dá ouvidos para ninguém? Sim! Você completa a frase das outras pessoas? Sim! Quem respondeu sim para tudo, gente? Talvez você seja um rolo compressor e ainda não percebeu isso. Mudanças e incertezas deixam você nervoso. Eu trocaria aqui o nervoso, não por ansioso, mas quando você fica ali naquela expectativa, sabe? Ai, acontece logo, para que eu veja logo, sabe? É uma ansiedade do bem, sabe? Não é aquela ansiedade que frustra, não é aquela ansiedade que paralisa, é uma curiosidade. Né? A incerteza me deixa curiosa, não nervosa. Então, ó, mudanças e incertezas deixam você nervoso? Não, me deixam curiosa. Você tem dificuldade em mudar de rumo? Claro que não, amados e amadas. Por quê?
quando você reconhece que é hora de mudar o rumo, é porque tudo aquilo que você permitiu, né, e percebeu que fosse verdade ali para você até aquele momento que você, opa, aqui não é mais o meu caminho, eu vou para lá, você está assumindo uma nova verdade. Então, uma nova verdade, sim, requer que você trace talvez novas estratégias e sim, mude de ramo. Então, ó, tem dificuldade de mudar de ramo? Não. De rumo, né? Ramo não. Eu mudo de ramo também, né? Eu mudo de rumo e de ramo. E eu sou a mudança. Meu sobrenome é Mudança, gente. Ah, Lúcia, que linda, boa ouvinte, verdade. Assim, eu sou uma boa ouvinte, amada. Sim, porque eu acredito que muitas pessoas às vezes não tenham essa possibilidade de alguém ouvi-las. Às vezes é tudo que uma pessoa quer, ser ouvida. Você dá preferência a abordagens testadas e aprovadas? Não, gente. Não dou preferência. De novo, eu dou preferência, eu priorizo aquilo que é verdade. Para mim, a minha percepção de verdade. Se é uma verdade para mim, é ok. Se isso está testado, aprovado por alguém, cientista, isso não me importa. Se é uma verdade para mim, independente de testes e aprovações, eu assumo aquilo como uma verdade, até que essa verdade mude novamente. Silvia, é isso mesmo, tá vendo? Passando por mudanças, e é isso. E aí, ele diz aqui, ó, nesse caso talvez seja uma tartaruga. E aí, por que ele diz isso? Ó? Mudanças e incertezas deixam você nervoso? Responde sim, opa, isso paralisa. Tem dificuldade de mudar de rumo? Sim. Paralisou de novo. Você dá preferência a abordagens testadas e aprovadas? Você precisa validar as suas coisas? Sim. Opa, parou de novo. E aí ele vem com esse conceito. Nesse caso, você talvez seja uma tartaruga. Então, assim, como seria, né, se a gente não ficasse nervoso, né, com as incertezas da vida, que simplesmente trouxesse essa leveza e se tornasse um curioso. O que vem depois daqui? O que tem para mim ali na frente que é muito melhor do que o que eu estou vivendo hoje? Perguntas. Lembra das perguntas? A dificuldade de mudar de ramo? Não, gente. Mudar de rumo, mudar de opinião, mudar de escolha, tá valendo tudo, contanto que você consiga viver plenamente a sua vida e não a sua vida pelo que o outro quer que você viva. E, né, a preferência das abordagens testadas e aprovadas, a gente não precisa da validação de ninguém para poder colocar em teste uma coisa ou outra que a gente queira viver na nossa vida. Né? A vida é nossa, caramba, é nossa vida, minhas escolhas, minhas regras. Não tem o papo da minha casa, minhas regras? Então, minha vida, minhas regras. É assim que funciona. Você não tem que esperar a validação do outro. Não é? As perguntas, né, meu amor, elas sempre são muito empoderadoras, né? As perguntas, elas sempre empoderam a gente. E não poderia ser diferente nesse livro, né? Trazer tantas perguntas incríveis. E aí, a gente ainda tem uns 20 minutos. Em desavenças, você tende a dar a última palavra? Depende. Primeiro que eu não tenho hábitos de cultivar desavenças. Mas toda vez que tem assim, uma discordância de opiniões, e eu percebo que aquela pessoa está ali querendo provar que ela sabe, que ela é mais, que de algum jeito ela não concorda com a sua opinião. Aí eu sempre me lembro do meu pai, minha filha, quando um não quer, dois não brigam. E aí, não que eu me omita, mas aí eu dou a minha opinião, e se eu vejo que a pessoa está insistindo, sabe, em querer levar aquela discussão para frente, aí eu tenho que sair, né, saída estratégica pela direita. Leão da montanha, olha, tudo bem, essa é a sua opinião, esse é o seu ponto de vista. Se você é feliz com ele, tudo bem, eu tenho o meu que é diferente do seu. Então, a gente só tem discordância porque a gente tem opiniões diferentes, vidas diferentes, mas a vida segue, mesmo a gente discordando. Vamos parar com essa discussão? E acabou. E fecha ali.
e eu não vou mais falar daquele assunto com aquela pessoa se ela quiser continuar. Eu simplesmente, se ela der continuidade, eu vou, então você vai ficar falando sozinho, porque eu não me interessa mais conversar sobre esse assunto com você agora. A gente pode até voltar num outro momento com uma outra energia sobre esse tema, mas agora não é mais a hora, entende? Então, assim, desavenças não, eu não tendo a dar a última palavra. Suas emoções se intensificam quando você se sente desafiado. Isso aqui é uma grande pegadinha, né? Por quê? A emoção, ela pode ser intensificada de duas formas. Ou porque você se sente menos porque foi desafiado e quer provar para alguém que você é aquilo que você é, provar, né? Buscar uma validação. Ou a sua emoção pode se intensificar porque você ouve aquilo que te desafia e faz a pergunta: uau, mas como seria se eu soubesse mais sobre esse assunto? É óbvio que a bateria do meu telefone já está aqui querendo arriar, né? Porque como diz a Lúcia, eu falo bastante, né, Lúcia? Ó, vamos botar a bateria aqui. Pronto. Aqui a gente... Deixa eu posicionar uma mochila pendurada ali, gente. E aí, a gente tem essas duas situações das emoções se intensificarem. E aí você precisa reconhecer que tipo de emoção você está percebendo. Se é essa que você precisa validar porque foi desafiado, ou se é essa que você, uau, o que tem aqui de oportunidade que eu posso aprender mais? Então, né, fica a dica. E não, eu não intensifico, né, o desafiado para validação. Não. Você se frustra com as pessoas frequentemente? Não, porque eu não mais coloco expectativa nas ações e atitudes dos outros. Eu simplesmente percebo e vivo aquilo que tem para ser vivido naquele momento, com aquela pessoa. Então, assim, você, como eu digo, né? Cara, eu não sei o que dá para comer, para beber, para expectativa. Então, eu prefiro não alimentar. Eu prefiro não alimentar. E quando eu não alimento as expectativas, eu não trago para minha vida a frustração, tá? Então, não. E aí ele fala, nesse caso, talvez você seja um vulcão. Quer dizer, se você responde sim, né? Se você dá a última palavra, sim! Suas emoções se intensificam, sim! Se você se frustra, sim! Aí se você está respondendo sim para tudo, você é um vulcão, né? Em estado aí de quase erupção, cuidado. E aí... Desculpa, me engasguei. E aí você vem com o último bloco de perguntas dele, né? Você aprecia a espontaneidade? Gente, eu amo espontaneidade. Porque eu acho que eu acredito que é no momento que você está sendo espontâneo, é que você está deixando ali o melhor de você para aquele momento, para aquela situação, para aquela pessoa. Então, sim, eu aprecio a espontaneidade. Você toma decisões rápidas o tempo todo, né? E esse foi um hábito que eu ainda não deixei fluir com a nova Rosângela que eu sou hoje. Porque isso é um hábito, decisões rápidas é um hábito ainda da vida corporativa. E mesmo não sendo mais desse meio, né, de ser funcionária de alguém e tal, eu também ainda tenho que fazer as minhas decisões, né, tomar as minhas decisões, e muitas, às vezes, são... olhou, pensou, fração de segundos decidiu e vai lá para ação, entende? Então, o que foi, Silvia, que você tá aí? Você é um vulcão, amada? Eu me divirto com vocês e com os carinhos. Então, sim, olha, eu tomo decisões rápidas. Eu aprecio a espontaneidade, eu tomo decisões rápidas,
Você fica entediado facilmente? Não, não, porque quando eu percebo que tem alguma coisa que pode começar a me entediar, eu começo a fazer as perguntas. O que tem aqui que está me deixando nesse espaço chato, né? Sem graça. O que tem aqui? Isso é meu? Não, isso não é meu. Isso é uma energia externa que vibrou aqui no meu corpo. E pode ir passando, querido. Viu? É o fluxo, percebeu? Tá entediando? Ok, isso não é meu, pode ir passando. Segue o fluxo, é o rio. A vida é um rio. A gente tem que deixar a água sempre em movimento. Água parada não movimenta a vida. E aí, nesse caso, você é rápido no gatilho. Então, assim, eu vou entender que eu sou rápida no gatilho, porque eu respondi sim para 2 perguntas de 3, né? Então, você aprecia espontaneidade? Sim. Você toma decisões rápidas? Sim. Você fica entediado facilmente? Não. Eu sou rápida no gatilho, tá? Então, como seria se você também começasse a ser mais rápido nos gatilhos da sua vida, perceber como você funciona, não a partir da validação do outro, do padrão do outro, mas sim da sua verdade. Aquilo que é verdade para você às vezes não ressoa com o outro, gente. Tá tudo bem, é legal ser diferente. Você não precisa ser igual, padronizado. Você não é robô para poder ser igualzinho ao outro, a fazer as mesmas coisas que o outro. Isso a gente já sabe que a gente vem fazendo a vida inteira. E olha o que a gente tem vivido aí, né? Com relação a várias e várias coisas. E aí, ó, tem 1h49 de transmissão. Eu acho que eu vou deixar esse espaço aí para vocês falarem alguma coisa, perguntar alguma coisa, porque aí a gente já começa a entrar nas limitações mesmo, né? Porque como a gente respondeu aqui a esse bloco de perguntas, e é legal se você quer identificar com mais facilidade esse você, nesse processo aqui de identificação dos sabotadores. Fica a dica. Na verdade, eu não sei se vocês perceberam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então foram 10 blocos de 3 perguntas, cada bloco. E aí, para identificar a prova de balas, o ostra, o docinho de coco, o crítico, o iceberg, o catatônico, o rolo compressor, a tartaruga, o vulcão e o rápido no gatilho. No próximo encontro, a gente vai para a profundidade de cada um deles. E aí, eu não sei quanto tempo a gente vai conseguir avançar no próximo encontro, mas assim, eu vou fazer o exercício do seguinte: eu vou no próximo encontro recapitular o primeiro bloco de perguntas, de 3 perguntas, que o autor aponta como a pessoa como a prova de balas. E aí ele começa a falar da limitação fatal número 1, a prova de balas, excessivamente confiante. E aí ele vai trazer a contribuição dele, o ponto de vista dele. E eu acho que a gente vai passar aí o próximo encontro todo falando dessa limitação fatal aí, a prova de balas. E é incrível, porque tem aqui, só para você ficar no gostinho, porque eu vou inclusive colocar isso como uma chamada aí da semana. Ele coloca assim, da limitação, ele inicia assim, só para ficar o gostinho de quero mais para o próximo encontro. A limitação fatal número 1, ele fala a prova de balas, excessivamente confiante. De novo, você tem dificuldade de admitir um erro, você é teimoso, sua primeira reação à opinião dos outros é avaliar em que aspectos ela não é precisa. Dependendo da sua resposta, ele classifica as pessoas a prova de balas, excessivamente confiantes. E aí eu só vou ler o primeiro parágrafo para deixar vocês curiosos.
Em psicologia, há um conceito que designa as ilusões egocêntricas de grandeza. Complexo de Napoleão. Há uma razão para que o nome do imperador francês represente a limitação causada pelo excesso de autoconfiança. E aí eu vou deixar para a semana, para que vocês possam se distrair e buscar essa curiosidade. Por que será que esse imperador francês tão conhecido de nome Napoleão Bonaparte, ele representa a limitação causada pelo excesso de autoconfiança? O que vocês podem perceber no Napoleão Bonaparte que o excesso de confiança dele trouxe para ele uma limitação na vida dele, na performance dele? E o que aconteceu com Napoleão? Vamos levar esse exercício para a próxima semana, para que vocês possam pesquisar e trazer isso para o nosso próximo encontro. E é incrível, gente, é incrível porque pontuar, né, cada perfil desse, cada limitação dessa, é bem interessante, porque quem é que não está inserido em algum desses blocos aqui de 3 perguntas, né? Ou você é o à prova de balas, que é o excessivamente confiante, ou você, e aí ele fala das etapas, né? Ou você é o ostra, é pouco confiante, porque se tranca no seu mundo particular, achando que você está certo, achando que nada mais importa, e como seria se você abrisse a sua ostra para que você pudesse perceber a grandiosidade das outras pessoas também. Tem aí o docinho de coco, que é o super protetor, né? Quem é que nunca quis, ou foi, ou é o super protetor de alguém e que protege para que nada abale aquela situação ou aquela pessoa? Tem aí, ó, o crítico, que é o exigente, implicante ou rude demais. São vários perfis, pessoal, e cada um de nós vai se identificar mais ou menos com um deles, né? O iceberg é o pouco afável, é o famoso, né, generoso como a pata de um paquiderme, né, sutil como a pata de um paquiderme. O catatônico, que é paixão, vigor ou visão baixos. Então, sabe, aquela pessoa que tá catatônica na vida, né, tá ali, sabe, não tem visão de nada, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Oi, Sheila, querida, vai ver a gravação, amor. E aí ele fala também do perfil rolo compressor, excessivamente dominante. Quem é aí o rolo compressor, hein? Quem será? Eu não sou um rolo compressor, gente. Tem o perfil também tartaruga, que é o resistente a mudanças. Esse eu acho que vai ser um pouco mais comum, né? Porque as pessoas, elas são mais resistentes mesmo às mudanças. Eu também fui, né? Hoje em dia eu não faço mais nenhuma resistência a mudar, qualquer que seja a ação da minha vida. Eu simplesmente coloco movimento, eu não resisto mais, eu coloco movimento. E aí eu mudo para onde quer que seja, né? E aí tá tudo bem, uma vida nova, um ciclo novo se inicia. O vulcão, que é o agressivo, raivoso, aquele que tem raiva de tudo, de todos. Eu vou dar um exemplo, né, que é a galera que fica aí nas discussões de time, e política, e religião, e no final cada um sai com a sua opinião e tá tudo bem, né, porque as opiniões elas podem divergir. E depois o rápido no gatilho, pouco autocontrole, impulsivo. Olha, eu disse que eu era rápida no gatilho, olha a surpresa que eu tive, hein?
pouco autocontrole, impulsivo, que tem aqui que eu preciso ver. E tá tudo bem. Impulsivo. Talvez o meu hormônio, né? O hormônio que eu mencionei no encontro da quarta-feira, todas as quartas-feiras às 19 horas lá no Instagram, né? E tanto no meu, que é transmitido ao vivo, quanto no Instagram do Be The Energy Institute. A gente falou disso, né? Um pouco do hormônio da impulsividade. Ele é produzido no estômago quando a gente está com fome, e o nome desse hormônio é grelina, e ele é o que espalha essa sensação de impulsividade na vida da gente, de tomar decisões impulsivas, de agir por impulso, de comer por impulso, de falar por impulso. Então, isso também é fisiológico. Quem está aí acompanhando, toda quarta-feira tem encontro ao vivo pelo Instagram somente, às 19 horas, com o pessoal do Instituto, que foi um convite muito incrível que eu recebi, e uau, tem sido incrível os encontros da quarta. Na próxima quarta a gente vai falar do Minha Vida no Azul. Eu ainda não circulei a mídia, mas é o tema, né? Minha Vida no Azul. No primeiro encontro, da quarta-feira, nós falamos sobre Eu Acho Que Eu Vi um Leão, que é o pessoal lá o leão da Receita Federal, que vive com o bocão aberto para você nos ajustes anuais. Então, iniciando o trabalho desse ano aí, com as declarações, fazer as declarações, abrir aí o CNPJ do microempreendedor, fazer as alterações, fazer as gestões, enfim, tudo isso aí que eu faço. No segundo encontro, a gente falou de como se financeirizar. E aí o pessoal chegou à percepção de que se financeirizar é muito mais do que ter um dinheiro no bolso. E onde foi abordada essa questão fisiológica, que é onde eu trouxe a informação do hormônio grelina, que é criado no estômago quando a gente está com fome. Então tem muitas informações, gente. Esse encontro aqui de sábado, né, 2 horas já, eu vou deixar vocês irem, não vou falar muito mais, eu vou me despedir, mas esse encontro, na verdade, ele é uma partezinha de todo esse trabalho que eu tenho feito com muitas pessoas e que tem dado super certo, tem sido um maior sucesso, e as pessoas têm vindo aí com feedbacks cada dia melhores, maiores, mais grandiosos, e eu sou muito grata por cada um de vocês que vem aqui tanto no ao vivo quanto assiste o vídeo depois, né, nas gravações no Facebook, na página Rosângela Mello, ou então por aqui no Instagram, no IGTV, que fica disponível, rosangela.melo.finanças. Por aqui nós vamos encerrar. Agradeço a todos vocês que vieram para esse encontro de hoje, né, em mais um encontro. Não faço a menor ideia de quantos encontros mais teremos, talvez mais uns 3 ou 4, né? Depende muito da evolução dos nossos encontros. Lúcia, querida, eu também te amo, minha amada. Eu não vejo a hora da gente poder vacinar e retomar aí os nossos atendimentos. Os atendimentos com você são sempre muito grandiosos e me fazem expandir muito. E eu tenho certeza que isso daí uma hora vai dar certo. A gente vai chegar nesse gatilho aí, né? A Lúcia, gente, a Lúcia é uma psicóloga, ela trabalhou durante muito tempo em Brasília. Ela atendia aquela turma toda de Brasília, ela alta cúpula de Brasília. Em algum momento ela engatilhou aí umas limitações na vida dela, de não acreditar nela, nesse potencial incrível que ela tem, que ela é, nessa potência criativa. Em algum momento ela vai se encontrar novamente e vai botar a cara aqui, porque eu vou fazer questão de botar ela numa live para falar do antes, do durante e do depois. Eu adoro isso.
Lúcia, querida, obrigada pela sua participação aqui. Eu vou encerrar com vocês aqui no Facebook. A gente já está com 2 horas e 2 minutos. O pessoal, até já, até o próximo encontro. O pessoal do Instagram também. Eu vou encerrar porque já me avisou aqui, 25 segundos pra gente encerrar. Silvia, Sheila, todos vocês que vieram aqui, Patrícia, Rejane, todo mundo que entrou, saiu, voltou. Obrigada por tudo. Fiquem bem. Até a próxima semana. Amo vocês. Obrigada por compartilhar esse momento único comigo. Tchau.